O terceiro anjo diz, cuidado, há um lugar real chamado inferno. Cuidado. Há um lugar real. E naquele lugar, todos que entram nunca saem. E o maior problema no inferno é que as pessoas não conseguem respirar. Respirar é muito difícil. Porque quando você tenta respirar, as chamas entram nos pulmões. E porque a dor é tão forte, quando você tenta gritar ou chorar, mais fogo entra no pulmão. A última vez que o Senhor abriu para mim o inferno, para que eu pudesse ver e ouvir, eu ouvi bilhões de pessoas gritando. E era escuro. E alguns deles estavam gritando e dizendo, dê-me uma segunda chance, dê-me uma segunda chance. Alguns deles estavam gritando, eu não posso respirar, não consigo respirar. Havia bilhões gritando. E você não está falando, não está tendo comunhão com ninguém, você está totalmente sozinho, separado. Bonjour. Bom dia, Bélgica. L'évangile éternel. O Evangelho Eterno anuncia que há inferno. Que o inferno é um lugar que, se você entrar, você nunca vai sair. Podemos passar por isso muito rapidamente agora, para que eu possa dar algo especial para vocês, porque eu disse que esta igreja, por causa dos meus amados, o meu filho e a minha filha, eu quero dar algo especial para essa igreja. Então, quando ele disse que tema a Deus, vamos olhar o temor de Deus. Quais são as características dos cristãos que temem a Deus? O que é que o temor de Deus transmite para a sua vida? Número 1, traz obediência a Deus. Número 2, traz profunda reverência a Deus. Que quando você teme a Deus. Número 3, isso te faz honrar ao Deus Todo-Poderoso. Número 3, te faz ter temor dele. Número 5, traz humildade diante de Deus. Isaías 66, de 1 a 3. Isaías 63, de 1 a 3. Isaías 66, de 1 a 3. Isso, assim diz o Senhor. O céu é o meu trono e a terra, estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Onde será o lugar do meu descanso? Acaso minhas mãos não fizeram todas estas coisas e elas vieram a existir? Declara o Senhor dos exércitos. Estes são aqueles que eu amo, que eu favoreço, que vão entrar no céu, que eu abençoo e que serão recebidos na glória. Estes são os que eu amo, os humildes e contritos de espírito. E eles tremem diante da minha palavra. Estes são os cidadãos do céu. Não aqueles que se exaltam. Não mesmo. Ele diz, aqueles que são humildes, contritos de espíritos, não altivos. Quando o Senhor traz a sua palavra, eles tremem diante da palavra do Senhor. Eu te abençoo com a eternidade no reino de Deus, minha filha. E as minhas palavras se cumprirão. No poderoso nome de Jesus. Ele diz, o temor de Deus traz ódio ao pecado. Ele te faz odiar a perversidade.
Provérbios 8:18, rapidamente. Provérbios 8:18 diz, ele diz, o temor de Deus é odiar o mal. Eu odeio o orgulho e a arrogância, o comportamento ímpio e a fala perversa. Temer a Deus é odiar o mal. Então, quando o anjo diz, tema a Deus, agora eu estou dando para vocês o que eu nunca dei em nenhum outro país. Que quando o anjo disse, temei a Deus, é isso que ele quis dizer. O temor de Deus é sabedoria. Nós sabemos a profecia do arrebatamento em Mateus 25, onde somente a igreja que é sábia, que teme a Deus, somente ela entra. Mateus 25, do 1 ao 13. Leiam em casa. Mas dê-me Provérbios 1, 7, rapidamente. E ele diz o seguinte, Provérbios 1, 7, ele diz, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Dá-me Jó 8:28. Ele diz o seguinte, em Jó 28:28, ele diz, e ele disse para o ser humano, o temor do Senhor, isso é sabedoria, e evitar o mal é ter entendimento. Então, vocês agora estão recebendo o que eu não dei para nenhuma outra nação, e isso é o que está definindo o que o anjo quis dizer. Quando ele disse, temei a Deus, foi isso que ele quis dizer, sabedoria. Expulsar, odiar o mal. E ele diz, o temor de Deus traz terror por desagradar a Deus. Você teme desagradar a Deus. Ele diz, o temor de Deus é para todas as pessoas, porque Deus está vindo para julgar o pecado. O temor de Deus é muito, muito chave, porque Deus é capaz de te separar eternamente dele. O temor de Deus é muito chave, porque Deus pode trazer morte eterna. O temor de Deus é muito importante, porque Deus julga o pecado. Atos 5, do 1 ao 11. Quando eles vieram, eles prometeram para Pedro, queriam trazer essa quantidade de dinheiro, e eles mentiram para o Espírito Santo, e eles foram feridos. Êxodo 14, 31, na tela, ele diz, displayed against the Egyptians, the people feared the Lord. E quando eles viram, os egípcios viram a poderosa mão de Deus vindo sobre os egípcios, eles temeram o Senhor. O temor de Deus traz honra a Deus. Por quê? Porque somente Deus determina para onde todos irão eternamente. Se você vai para o lago de fogo, eternamente. Ou você vai para o céu eternamente. Ai, meu Senhor, este Deus, você vai ter que temê-lo e honrá-lo e respeitá-lo. Ele não é seu irmão. Quando você vê pastores da Bélgica com a mão no bolso dizendo, oh, Deus, abençoa-nos, Deus, com a mão no bolso assim. Ele diz, vamos orar. E eles dizem, Deus,
Lord, today, Senhor, hoje we want you, God, to bless us like that. nós queremos, Deus, que o Senhor nos abençoe hoje deste jeito, meu Senhor. Se você vai para pessoas que estudam psicologia ou linguagem corporal, eles vão te dizer, você não pode fazer isso. Porque quando você faz isso, significa que você é familiarizado, você é igual a ele. Você tem que temer a Deus. O temor de Deus tem que ser trazido de volta à sociedade belga. A razão pela qual há iniquidade, celebrações de LGBTQ aqui e orgulho gay é porque não há temor de Deus nessa sociedade. É a igreja que tem que transmitir e entregar o temor de Deus dentro dessa sociedade. É por isso que Deus agora está dando poder à igreja e enviando-a. Em Lucas 16, do 19 ao 22. Lucas 16, o Lázaro e o homem rico. Lucas 16, do 19 ao 31. Você vê muito claramente, nós não vamos ler. Que ele teve que temer a Deus. Porque o homem rico, com a sua riqueza, ele nunca nem sonhou que ele entraria no inferno. Tem alguma coisa a respeito da riqueza ou como passaporte para a Bélgica? Quando você tem um passaporte belga, quando você tem esse passaporte, agora tudo bem. Mas o Senhor está dizendo a riqueza e a nacionalidade. Essas coisas te fazem sentir um pouco confortáveis. Mas meu Senhor, é melhor você temer a Deus. Se você não temer a Deus, isso não vai te impedir dele te lançar no lago de fogo. As coisas que você, sua riqueza. Então é melhor você ter um passaporte queniano e temer a Deus. Aleluia. Não. Você realmente precisa perguntar, será que isso é realmente uma bênção de Deus? Deus, Ele quer que você entre no céu. E o diabo pode te trazer muito dinheiro para que você não entre no céu. Você precisa tomar cuidado. Você precisa se perguntar como pastor. Eu tenho estado orando por um carro para que eu possa sair daquele trem. Então, um carro aparece. Beba água, minha filha, beba água. Água, não durma. Então, quando o carro chega em casa, o pastor estava orando por um carro, dizendo, Senhor, eu venho diante de ti de uma forma humilde. Tira-me do trem, porque eu preciso de um carro para alcançar todos os lugares, todas as ovelhas, os hospitais. Quando o veículo vem, a esposa está chorando. Querido, tire aquelas moças do carro. Tire aquelas mulheres do carro. Vocês vão nos humilhar. Ela está chorando lá. Querido, o Senhor você prometeu que não iria nos humilhar. Agora as moças, está cheio de moças no carro. Isso é realmente uma bênção de Deus? Cuidado. É melhor você ficar no Quênia com o pastor queniano e temer a Deus. Aleluia. Finalmente a verdade chegou.
E ele está In dizendo, Mark chapter 9, put it verse 43, 48. Marcos 9, 42, 43. Fear of God. Veja o temor de Deus. Ele diz o If your seguinte: hand causes you to sin, to stumble, se a tua mão te faz pecar, te faz tropeçar, cut it off. pega uma serra elétrica e corta ela Better you fora. enter heaven maimed than with two hands and enter the lake of fire. É melhor você entrar no céu, maneta, sem mão, do que Where the entrar fire no will inferno com as never, duas ever mãos, die forever. onde o fogo nunca jamais If your eye apaga. causes you to sin, E se o teu olho te faz pecar, says, take a knife and gouge it out. e ele diz, pegue uma faca e arranca ele fora. Better for you to go blind, to crawl into, to grope your way into heaven, É melhor você ir tateando o seu caminho para o céu seeing towards hell. do que andar enxergando em direção ao inferno. If your foot causes you to sin, Se o teu pé te faz then tropeçar, you take it to orthopedic surgeon and say, please, you see these two, cut them for me. é melhor você ir a um cirurgião ortopedista e dizer, você está vendo esses dois pés? Por favor, corta os meus pés. E ele vai falar, o quê? Você vai falar, não, eu quero que o senhor corte You ele. crawl into heaven É melhor você ir engatinhando para o as céu, a cripple como aleijado, walk with normal legs into the eternal lake do of que fire. andar com as suas pernas normais em direção ao lago de fogo. What a gospel of mutilation to a modern Oh, person. que evangelho de mutilação para a Bélgica moderna. Bonjour, mes amis. Bom dia, meus amigos. Comment ça va? Como estão? Estão bem? Okay. Ok. The gospel of mutilation. O evangelho da mutilação. He is now defining the fear of God. Ele agora está definindo o temor de Deus. Oh, meu Senhor, Modern people of artificial para um intelligence, povo pós-moderno de inteligência artificial, where you cannot touch your child. onde você não pode nem tocar no teu filho. Mommy, if you touch me, I'll call the police. Mamãe, se você me tocar, eu vou chamar a polícia. And this gospel is being given. E este evangelho está sendo dado. Hallelujah. Aleluia. The blood of Jesus. O sangue de Jesus é muito pesado. And he says, E ele diz, the fear of God gives you the following advantages. o temor de Deus te dá as seguintes vantagens. O dom da Proverbs vida. 10:27. Provérbios 10, 27. Ele diz o seguinte. The fear of the Provérbios Lord 10, 27, ele diz, to life, and the years o temor do to the Senhor the years of prolonga the a wicked vida. are cut short, cut short. La crainte de Dieu augmente la vie. O temor do Senhor prolonga os dias, mas os dias dos perversos serão cortados, serão abreviados. Então, o anjo estava gritando, temei a Deus, temam a Deus. É isso que ele estava falando. E ele está dizendo, nos dá a sabedoria, o temor de Deus, nos capacita a evitar o pecado. Eu não tenho tempo. Provérbios 3, 7. Proverbs 14:16, you can put it up there. E Provérbios 8, 18 nós vimos. 14:16 it says, Provérbios 14, the 16. wise fear the Lord. Provérbios 14, 16, ele diz, o sábio teme o Senhor e evita o mal. I need to read it properly. He's hot-headed. Mas o The tolo, head is hot, right? Who read it ele for é me? impetuoso, ele é encolerizado. I bless all of you. Je vous bénis tous, ma fille. He said, hot. Eu abençoo todos vocês, minha filha. Verset 16, il dit, É uma pessoa de cabeça quente. je vais être bon devant Dieu. Não, eu quero ser calmo diante do Senhor. Mais l'insensé est arrogant Cabeça quente diante do Senhor. And he feels secure. et il est plein de E sécurité. ele se So the sente fear of seguro. God helps you to avoid evil.
Ele é impetuoso e acha que está seguro. Então, o temor de Deus evita o mal e conduz para a vida. And brings honor to your life also. E traz honra para a sua vida também. From danger. E nos remove do For perigo, example, drinking and driving. If you fear por God, you will exemplo, not drink, so you will not beber drink e and dirigir. Se você temer a Deus, você não vai beber e não vai dirigir embriagado. fear of God will tell you don't go to the O bar. temor de So Deus then vai you te will not be dizer, caught up in não the vá para o and bar, I fight in the bar. para que você não seja pego lá com uma faca te esfaqueando no bar. The fear of God will tell you, please don't be promiscuous. Wait until O you temor have a de holy Deus vai dizer, por favor, não seja promíscuo. Espere até ter um casamento santo. O seu templo, o seu corpo é o templo do Espírito Santo. save you from HIV/AIDS. Então vai te salvar de HIV/AIDS. Those who fear God are secure. Aqueles que temem a Deus estão Lord is seguros. saying, E o Senhor está the God dizendo Almighty confides in those who fear Him. The que o book of Psalm 25, Deus 14, Todo-Poderoso, Ele habita those who naqueles fear que o God, God temem. confides in them. Que aqueles que temem a Deus, Deus confia nele, Ele se fia neles. Lord confides in those who fear Him. O Senhor confia naqueles que o He temem. makes His covenant known to them. Ele faz a sua aliança conhecidas a ele. Deus se fia neles. Então agora você entende o que o anjo está dizendo. E ele The Lord diz, watches over those who fear Him constantly, all the time. o Senhor cuida daqueles que o temem constantemente o tempo 33 verse todo. 18. Salmo 33, 18. Okay, 33:18 is simple, right? 33, God loves them. 18. Psalm 105:17. Salmo 103, God has 17. compassion on them. Deus tem compaixão de Deus, Deus os ama. And the fear of God E o temor de Deus brings you to a place where you now live a te victorious traz Christian para um life. lugar onde agora você vive uma vida cristã vitoriosa. Church triumphant. Você se torna uma igreja triunfante. Now you overcome the storms of the Agora of the você life. This life is venceu in as tempestades desta vida que você vê aqui na Europa. And he says, E ele he gives diz, divine wisdom ele te dá a sabedoria divina and brings us mercy from the Creator. e nos traz misericórdia do Fear of Criador. God brings favor. O temor de Deus traz favor. And so it brings us Então, a spiritual Christian life. ele nos traz uma vida cristã espiritual. E o Senhor está The eternal dizendo gospel is preached. que quando o Evangelho eterno é pregado, Appropriate response to the gospel. esta é a resposta apropriada para o Evangelho. Preach and then now people fear God. Que quando você prega, então agora as pessoas temem a Nation Deus. fears God. A nação teme a Deus. E o Senhor está dizendo That the fear of God que o temor de Deus is the basis of worship. é a base da adoração. That if you want to worship the Lord in the right way, you must Que approach se him with the você fear of quer God, not like Nadab adorar and Abihu. a Deus da forma apropriada, você vai se aproximar dele com o temor de Deus, não como Nadab e Abiú. Nadab e Abiú. Nadab e God Abiú. himself desires to be feared. Deus mesmo, ele deseja ser temido. Do you remember when he came to the mountain? Você se lembra quando ele veio na montanha, na mesma nuvem, e eles gritaram? Let us never hear or see him again, or hear from him Ou que again. nós nunca mais o ouçamos, nem o vejamos novamente. Let us now have a mediator. Vamos ter agora um God mediador. himself desires to be feared because of his O transcendence. próprio Deus agora deseja ser temido porque ele é transcendente. He says, those who don't fear God Ele diz, aqueles que não temem a Deus não vão adorar a Deus. therefore they will always worship Satan. Portanto, eles vão sempre adorar a Satanás. This is serious. Isso é If you sério. don't fear God, Se você não temer a Deus, então você vai sempre temer outra coisa.
Those who don't fear God, Ceux qui ne craignent pas Aqueles que Dieu não temem a Deus ne vont pas não vão adorar adorar a follow them Deus. carefully, you find that they will always worship Satan. E quando Ah, se tu você les suis acompanha eles attentivamente, cuidadosamente, toujours você vai ils adorent descobrir Satan. que eles estão sempre And there adorando a is no middle Satanás. ground. Il y a pas E un não milieu, tem campo do un meio, terrain não de tem milieu. meio do caminho, meio termo. There's no saying, I am in between, I'm balancing both. Not at Você all. não pode Either dizer, you eu fear estou God no and meio worship him e well, tentando or you lidar don't com as fear duas him coisas. and you worship Ou você teme a Deus Tu peux e pas être você au o milieu et dire que adora je suis en train adequadamente, au milieu, en train de ou você balancer. não Soit teme e tu adora adores Dieu outra en le coisa. craignant, soit tu ne l'adores pas et tu adores quelque chose d'autre. So if you look at the life of the prophets of God, of the disciples of Então, Jesus, se você then you olhar understand that a only vida the dos fear of profetas de God Deus, os discípulos liberates you from de fearing Jesus, anybody else, você vai anything entender else. que Alors, quand somente tu o vois la temor vie de des prophètes Deus de Dieu vai et la te vie des libertar de disciples adorar de Jésus-Christ, qualquer tu outra vas réaliser coisa. qu'il n'y a que la crainte de Dieu qui va te séparer, que tu n'auras la crainte de personne d'autre, personne alors que Dieu seul. I told you yesterday, for me, I have even seen my Eu disse assassination para in the vocês streets of ontem, Jerusalem. eu Je mesmo vous ai dit já que vi pour o moi, meu j'ai próprio déjà vu mon assassinato assassinat nas, dans les rues de nas Jérusalem. ruas de That's the first thing Jerusalém. he shows you. Et ça, c'est la première chose Essa é a qu'il te montre. primeira coisa que ele vai te mostrar. Até mesmo recentemente eu disse em uma poderosa visão na nuvem, ele disse, o Senhor disse, eu mal posso esperar quando você vai morrer por mim. And I went live on Global Radio and said, E eu fui ao vivo na Rádio Global e eu disse isso. he's saying, Ele está if you dizendo, don't fear God, se você não teme a Deus, você vai temer outra coisa. fear God, Mas se você temer a Deus, você será como Daniel, Sadraque, Mesaque, they did not Abednego. fear anything else. Eles não temiam nada mais. Thank you for clapping. I bless you eternally. Obrigado por aplaudir, eu te abençoo Thank eternamente. you so much. Merci beaucoup. Yeah, this is it. Ça, c'est ça. This is Sim, what the é angel was isso. pronouncing. C'est ça É que isso l'ange que est en o train de anjo está prononcer pronunciando dans l'Évangile. no And it Evangelho. says, Et il dit, E ele the diz, fear of God la crainte o temor de Dieu, Deus brings eternal peace. c'est ça é o qui que amène la traz paix paz éternelle. He's eterna. saying, Il dit, Simeon, Ele está dizendo, he was Simeão promised il a été promis. foi prometido a ele that he would not die until he sees the Lord's Christ. Il ne que mourra ele pas não jusqu'à ce qu'il morreria voie até le ver Seigneur, o le Christ. Cristo And he do waited in Senhor. the temple daily. Can you imagine every day? E ele esperava no templo todos os dias. Você pode imaginar? Todos os Until dias. finally they brought the baby Christ. Até que Finalement, finalmente ils ont amené eles le bébé trouxeram Christ. o And bebê when he Cristo. beheld the salvation of Israel, when he E beheld the quando glory ele of God, contemplou a salvação de Israel, quando ele contemplou a glória de Israel, o Cristo, a glória de Deus, ele disse, Senhor, you can take me away. Maintenant, tu peux m'enlever agora d'ici. tu podes me He did not fear recolher. death. Il n'a pas eu Ele la não peur de la temia a mort. morte. Paul, Paulo, he said, this light and momentary suffering here, they're ele nothing disse, compared to the glory that's esta coming. leve e momentânea tribulação daqui não tem nada que possa ser comparado à glória que está para vir, porque ele temia He says Deus. so when tomorrow he was Então, going to be ele disse isso quando amanhã ele estava indo para ser decapitado. the fear of God. La crainte de O Dieu. temor de God must be Deus. feared. Dieu doit être Deus craint. tem que ser Because temido, his judgment is coming. Parce que son porque o jugement est juízo très élevé. dele God está must be vindo. feared. Dieu doit être Deus craint. tem que ser Because in the book temido, of Genesis, chapter 6, you see how porque no he livro do judged the Gênesis, whole capítulo world. 6, Parce que dans você le vê livre de como Genèse, ele chapitre 6, julgou vous voyez o comment il a mundo jugé le monde inteiro. And he saved Noah. Et il a E sauvé ele Noé. salvou This Noé. generation La A génération geração d'aujourd'hui de does hoje not fear God. não teme a The more Deus. modern a country becomes, the Quanto more they mais depart from the moderno fear um of God. país se torna, mais eles se apartam do temor do Therefore, Senhor. they submit to man's rules, the rules of Por isso, Alors, eles ils se se submettent submetem às à la regras direção, do à homem, l'autorité às des regras The fear of humanas. God. La crainte O de Dieu, temor de What Deus makes you overcome evil? c'est ça é o qui que va te vous rendre faz capable de vencer vaincre le mal. o mal. He's saying Il dit Ele that está Lot's wife did dizendo, not fear God. que la femme de Lot n'a a pas mulher craint de Dieu. Ló não temia a Deus. Alors ela a été Então ela jugée. foi People of Sodom julgada. did not fear God. Les hommes de O Sodome povo n'avaient de pas Sodoma craint não Dieu. temia a Ils Deus. étaient jugés. Foram julgados. Lot a Ló craint Dieu temia a and he was Deus. secured. Il a été E ele foi sécurisé. assegurado.
Alors vous avez Então besoin de você craindre precisa Dieu. temer a The Deus. church with the fear of God Mateus enters the Lord. 25, Na Matthieu a 25, igreja com o l'église qui avait temor la de crainte de Deus Dieu est entra no arrebatamento. La crainte O de temor Dieu de It's what leads Deus us to fear and obey God's command. é o que C'est nos ça qui nous conduz a amène temer e à obedecer craindre os et à obéir les mandamentos de commandements de Deus, Dieu. God's law La loi de a Dieu. lei de makes us Deus. obedience to Him all the time. Ça nous rend Nos faz obéissants à Dieu à tout obedientes a moment. Ele o Makes us tempo observe His todo. statutes Et qui nous amène Nos à faz observer observar os ses seus statuts estatutos et son e a salut. sua and keeps us on salvação. His path. Et nous E garde Ele sur nos ses voies. mantém no seu Please teach caminho. yourselves and teach your children the fear of Então, God. por S'il vous favor, plaît, ensinem-se a si enseignez-vous à mesmos, vous-même, à vos ensinem enfants os seus la crainte de filhos Dieu. e à He's saying igreja o il temor dit de That Deus. we are Ele está created to dizendo fear God. Nous avons que été nós créés fomos pour criados craindre Dieu. para But that is all the temer a duty Deus, of man. Ça, c'est toute que la- este é todo o l'occupation dever de do l'homme. homem. Meaning when we were created, Disant que quand nous Significando, avons quando été nós fomos créés, the reason we were criados, created la raison a pour razão laquelle pela nous qual avons nós été fomos that we may criados fear God. C'était é afin para que nous nós puissions possamos craindre Dieu. temer a Deus. C'est la É o responsabilité dever de da l'être humain. humanidade. Responsabilité de travailler de homme. É o trabalho, a responsabilidade do homem. So we rather fear God. Então é melhor nós temermos a We live in a generation Deus. that does not fear God at all. Nós vivemos em uma geração que não teme a Deus de forma So the fear of nenhuma. God gives you a triumphant life, Christian life, Então, o temor de Deus te dá uma vida cristã triunfante, alinhada com a vontade de Deus, uma vida santa, uma vida justa, understanding that God judges uma vida vivida com o entendimento de que Deus julga o pecado. Ele está dizendo que o temor de Deus nos faz entender que Deus é separado do homem. Então agora nós podemos adorá-lo apropriadamente como Criador e entronizá-lo novamente de volta no nosso coração como o único Rei das nossas vidas. O temor de Deus é o que nos faz pronunciar diante dele que, Senhor, eu não posso sobreviver sem ti. Não tenho como sobreviver. Mas esta geração vive como se eles tivessem declarado independência de Deus. E eles vivem como se eles tivessem declarado independência de Deus e não tivessem mais conexão com Ele. Eles o destronaram como rei de suas vidas. O temor de Deus é o que fez Isaías gritar diante do trono de Deus quando ele viu a glória de Deus. O temor de Deus é o que fez com que João, quando ele apareceu diante do trono de Deus e ele viu o arco-íris, ele viu, este é o Deus que julgou e matou toda a terra. O temor de Deus tem uma santidade temível, aterrorizante. Deixe-me descrever isto. No trono de Deus, eu estou de pé lá. E a pessoa do Espírito Santo está de pé deste lado. Isso agora é muito profundo, eu estou compartilhando globalmente. Eu agora trouxe vocês para dentro do trono de Deus. Este é um tempo tal na igreja. Então, a parte de ouro, do ouro branco amarelado, e as duas faixas laterais, uma de cada lado de um ouro vermelho amarronzado. Se você olhar a parte amarelada, se você olhar aqueles ladrilhos, eles têm um design craquelado, como se houvesse rachaduras, mas não é. É o modelo dele que é assim, muito rico, craquelado. E então, a pessoa de Deus, o Espírito Santo, está de pé aqui.
E Ele está tocando no meu ombro. E Ele está descrevendo para mim tudo o que está acontecendo aqui. E então, os querubins da glória, quando eles entraram com as suas cabeças encurvadas assim, andando de lado assim, carregando a Arca da Aliança, e eles andando de lado assim, e colocaram a Arca da Aliança na posição do trono. Então, Deus, o Espírito Santo, me diz para orar uma oração específica. Poderoso Pai, hoje eu venho diante de Ti com muitos louvores e ações de graças, no poderoso nome de Jesus. Quando eu acabei de mencionar isto, então a nuvem que eu chamei, que somos Ele mesmo, entrou através daquele caminho. E então foi até... Então ele chegou no propiciatório e ele repousou no trono da misericórdia, e então ele subiu muito rapidamente. Ele se levantou. Então ele me chamou para ir e olhar dentro da Arca da Aliança enquanto ele estava sentado no propiciatório. Então, quando eu fui lá, a nuvem dele me cobriu da mesma forma como aconteceu em Central Park. Assim. Agora eu estou checando dentro da arca. Se eu fosse você, eu choraria. Eu não aplaudiria. Na verdade, eu choraria, vestiria o pano de saco, porque alguém desta natureza, deste calibre, apareceu nesta geração. Eu não aplaudiria, eu choraria. Porque então eu sei que isto é juízo. Então agora eu sei que essa pessoa ela é terrível. Esta pessoa pode destruir a terra inteira. Eu não aplaudiria. Então, quando eu olhei lá, então eu vi algumas coisas dentro da Arca da Aliança. Uma delas, eu posso dizer, é a Bíblia. Então, raios golpearam dentro da Arca da Aliança 3 vezes. Raios, esse tipo de raio que faz... Aquele tipo de raio terrível que faz... E então aquela fumaça branca muito temível, muito mortal. O temor de Deus. Até mesmo quando eu fiquei diante do trono e terminei a conversa com João Batista, então ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Então ele é transfigurado, eu sou transfigurado. Então João Batista andou, veio e desapareceu em mim. Então o glorioso Cordeiro de Deus apareceu de dentro da glória de Deus. O glorioso Cordeiro de Deus apareceu de dentro da glória de Deus. Agora tudo tornou-se mais glorioso. E quando ele veio, havia esta nuvem da glória ao redor dele. Eu podia ouvir aterrorizante som da glória de Deus. Um som sibilante assim. Effrayant de la sainteté de Dieu qui faisait o aterrorizante som da santidade da glória de Deus. Então, o temor de Deus é a condição do reconhecimento da transcendência de Deus, de quão Deus é mais elevado do que nós.
La transcendance de A Dieu dans notre vie, transcendência de de notre Deus de nós. Et alors, Então, The dreadful holiness of God. a aterrorizante santidade de Deus It is the acknowledgement of God's unmatched power. And é o authority. reconhecimento do poder incomparável de Deus e da autoridade, da incomparável poder e autoridade de Deus, incomparável. It's the acknowledgement of his authority as the creator. c'est la É reconnaissance o de son reconhecimento autorité da en sua tant que autoridade créateur. como The acknowledgement of his Criador. authority as the judge. O reconhecimento da autoridade dele como juiz. Reverence. La révérence, Reverência, temor, espanto, And respect. Okay. l'honneur et le honra respect. e respeito. Reverence. La révérence, Reverência, l'honneur et le respect. espanto, The fear of God. La crainte de o Dieu. temor de So Deus. God wants us to fear him that we may worship him and have a Então, relationship. Deus quer que nós o temamos, que nós adoremos a Ele e tenhamos um relacionamento com Ele. Um relacionamento correto, That we may obey him. Afin que para nous que puissions nós lui obéir. possamos obedecê-lo. It is the duty of mankind to fear God. C'est la É o responsabilité dever de l'être humain da de humanidade craindre Dieu. temer a The Deus. Bible is full of examples of people that did not fear A God. Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não temeram a Deus. Lucifer did not fear God and ended up there is a place for Lúcifer him in the lake of fire. não temia a Deus e agora há um lugar preparado para ele no lago de Adam and fogo. Eve did not fear God and Adão death e Eva Adão e não Eva temeram a não bateram Deus Dieu, e a morte Cain veio. did not fear God and the lake of fire waiting for him there. Caim não temeu a Deus e agora o lago de Noah's fogo está lá generation. para La ele. génération de A Noé geração de Noé não temeu a They were Deus swept into the lake of fire. e eles foram varridos para dentro do lago de fogo. Sodoma e Gomorra não temeu a Deus. Eles foram arrastados para o lago de fogo. Egito não temeu a Deus, foram arrastados para o lago de fogo. Corá e os seus amigos. Corá e seus amigos. 8.8 swept into the lake of fire. Arrastados por um terremoto 8 ponto fogo, engolidos para o lago de fogo. Nadab e Abiú, Uza. Those are exhaustless. Exemplos são inesgotáveis. O reino do norte, pela Síria, Judá, para a Babilônia. Examples are there for you. Os exemplos estão lá para That vocês. Brussels is doing right Esta coisa que Bruxelas está fazendo agora, now, not fearing God, não temendo a Deus, catastrophic. é catastrófico.